Shalom. Tem sido gratificante esse tempo em que temos dedicado a nossa atenção ao estudo da vida dos patriarcas e particularmente nas últimas semanas, nos últimos estudos sobre a vida de José. E nós já vimos, por exemplo, sobre o nascimento de José, que ele foi um símbolo para sua mãe de esperança, de renascimento. Já vimos os sonhos de José, quando ele sonhou sobre os feixes, que os feixes dos irmãos se curvavam diante do feixe que era dele. Depois o outro sonho em que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam, se dobravam diante dele. Então, sonhos que geraram nos seus irmãos sentimentos ruins, de inveja, de ódio mesmo. Eles tinham ciúmes de José por causa dos seus sonhos e porque ele era o mimado do pai. Mas vimos também em José o princípio da lealdade. Quando ele vai ao seu pai falar das coisas que os seus irmãos faziam, que eram reprováveis, José não é criticado por isso. Pelo contrário, o que nós realçamos ali é que José fazia isso porque ele era leal ao seu pai. Por isso, levar ao seu chefe, levar ao seu pastor, levar ao pai e à mãe aquilo que os outros, os filhos, os funcionários, os irmãos na igreja estão fazendo de ruim, não é ser dedo duro, não é ser X9, é ser leal. Isso é um princípio de lealdade. Então vimos esse quadro na vida de José. A sua lealdade já era um traço de caráter. E aí nós vamos agora avançar para ler a Bíblia e ver mais aspectos do caráter da vida de José. Mas antes, nós vamos orar. Pai, nós pedimos Tua graça sobre nós, que a Tua bondade e misericórdia nos alcance durante esse estudo, Senhor, para que cada pessoa seja tocada pelo Teu poder, pela revelação do alto, para que aquilo que a Tua palavra contém de pérolas preciosas, de preciosos e valiosos tesouros escondidos, o Senhor traga para eles, traga a luz, Senhor, para que haja um enriquecimento do Espírito para a glória do Teu nome. Muito bem. Nós vamos agora ler no capítulo 37 de Gênesis, os versos 12 a 36. Gênesis 37, do 12 ao 36. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: Não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: Eis-me aqui. Disse-lhe Israel: Vai agora e vê se vão bem os teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: Que procuras? Respondeu: Procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhes o homem: Foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: Vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram e, antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: Vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas e diremos: Um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: Não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isso disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, o lançaram na cisterna vazia sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade,
Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-los aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: não está lá o menino. E eu, para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue. E enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram: achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o terá comido, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei a meu filho até a sepultura. E, de fato, o chorou seu pai. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. A primeira coisa a fazer aqui é tirar uma pequena dúvida. Quem eram os ismaelitas? Bom, o próprio nome, ele já diz. Ismaelita eram os descendentes de Ismael. Mas então, por que eles são chamados midianitas? Muito provavelmente porque os filhos de Abraão com Quetura, que eram os de Midian, podem ter se misturado com os filhos de Abraão e Agar, que é Ismael. Então, os ismaelitas com os midianitas se misturaram com o tempo e assim eles passaram a ser confundidos como um povo só. Então, muito provavelmente foi essa a razão porque o texto começa falando de ismaelitas e depois termina falando de midianitas. Agora, o que nos chama atenção nesse texto que nós lemos é a que ponto chega a maldade humana. Porque o que vemos nesse texto são irmãos criando uma estratégia para matar o irmão, enganar o pai. E fazer isso por quê? Por causa de ciúmes, porque tinham inveja, porque eles o odiavam no coração. É aquilo que Jesus vai ensinar lá em Mateus capítulo 5, quando ele diz que o homicida não é apenas aquele que tira a vida de alguém, mas é aquele que odeia no coração. Por isso, o tirar a vida de José seria apenas uma consequência prática de um sentimento que já estava no coração. E, na verdade, há muitos homicidas que nunca derramaram sangue. Então, aqueles irmãos de José acharam um jeito intermediário, como muitos fazem hoje. Um jeito em que vão expor o seu ódio, a sua inveja, o seu ciúme, vão colocar para fora os sentimentos ruins do seu coração, mas vão fazer isso sem derramar sangue, achando um jeito intermediário. No caso deles, eles o venderam como um escravo para aquela caravana midianita. Mas, na verdade, no coração eles estavam fazendo algo mais profundo. Então, a maldade humana, a maldade do coração humano, não aparece apenas quando se mata, quando o sangue é derramado. Na verdade, as pessoas sentem
um repúdio, uma revolta, quando há um homicídio, um crime bárbaro que ocupa as manchetes dos jornais, quando a mídia dá destaque a um crime hediondo, mas a maldade ela não aparece apenas quando se derrama sangue, quando se faz algo tão violento assim. A inveja do que o outro tem, a inveja do que o outro faz, a inveja do que o outro sabe, porque ele sabe mais, porque ele se destaca mais, porque ele tem uma projeção maior, a inveja porque o outro conseguiu mais, isso é tudo indício de que no coração o homicídio está acontecendo. Hoje, por exemplo, uma das coisas que nós vemos de forma muito enfática e que a mídia tem dado um certo destaque é a questão da discriminação. O discriminar pela cor da pele, o discriminar pela condição social, a discriminação pelo pensar diferente. Então, são formas de se cometer homicídio sem derramar sangue. Simplesmente a crítica porque a outra pessoa tem a cor da pele diferente da sua. Como se Deus tivesse criado raças, Deus criou gente. Deus criou pessoas a quem Ele ama de forma igual. Mas a discriminação tem exposto a maldade do coração humano. A discriminação pela condição social. Quando uma pessoa que é mais humilde, mais pobre, ela começa a ascender socialmente, há uma certa barreira na chamada alta sociedade para com aquela pessoa que é humilde e está crescendo, porque não veio de berço esplêndido. A discriminação que vem pelo pensar diferente, hoje está muito claro. Então, pessoas que são de direita, de pensamento conservador, são massacrados nas mídias sociais porque simplesmente pensam assim. Não se dá mais valor à pessoa pelo que ela é. Só se valoriza quando a pessoa pensa ou faz exatamente do jeito que aquelas outras gostam. Então, quando nós olhamos isso, a maneira como a sociedade tem sido dividida, particionada, cada um querendo defender o seu quinhão, a sua parte, simplesmente desfazendo do outro, isso demonstra a maldade do coração humano. O que deveríamos estar fazendo nesse tempo, na verdade, é buscando a comunhão, a reconciliação, principalmente nós que somos crentes, precisamos voltar a ser agentes da reconciliação. 2 Coríntios 5 nos fala sobre isso, que Deus nos fez agentes da reconciliação. Por isso precisamos lutar para reconciliar as pessoas com Deus e as pessoas com o seu semelhante. Então, uma das coisas que esse episódio com José, ele traz à tona é exatamente isso, expõe a maldade do coração humano. E quando nós olhamos para isso, nós vemos o quanto nós precisamos ainda ser tratados por Deus em nossa forma de agir. Porque aí vemos que José foi perseguido apenas porque no seu coração, na simplicidade do seu coração, ele quis compartilhar os seus sonhos. E também porque ele, de forma simples, mas leal, levava ao seu pai aquilo que os seus irmãos faziam de errado. Se há algo e uma palavra que pode definir José, essa palavra é integridade. Vamos ler lá no capítulo 39 de Gênesis, do verso 1 ao verso 23. Gênesis 39, do 1 ao 23. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. E o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele
e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos da casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou à casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Então há em José uma palavra que o define: integridade. E esse episódio na casa de Potifar, ele deixa muito claro o quanto José era íntegro em tudo que fazia. Agora, o que é integridade? Veja bem essa definição. Estado ou característica daquilo que está inteiro, que não sofreu qualquer diminuição, plenitude, inteireza, aquilo que se apresenta ileso, intacto, que não foi atingido ou agredido. Também pode ser definido como honradez, pureza, inocência. Pode designar uma atitude de plenitude moral, sendo a característica de uma pessoa incorruptível. Será que nós podemos enxergar essas características em José? Certamente que sim. José era uma pessoa inteira, não sofreu qualquer diminuição. Ele estava na plenitude como pessoa, estava ileso nas suas atitudes,
intacto, não tocado na sua integridade. Ele não foi atingido pelo pecado, pela tentação que o assediou na casa de Potifar. Ele era honrado, ele tinha pureza, ele era inocente. Ele pôde viver ali e saber que ele não fez o que lhe era proibido fazer. Ele foi íntegro nas suas atitudes. Agora, a integridade precisa ser a característica de cada um de nós também. A maneira, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui. A maneira como nós lidamos com o nosso dinheiro pode revelar a nossa integridade. Se somos retos na maneira como nós lidamos com bens, com dinheiro, nosso e dos outros. Por exemplo, eu tenho ouvido muitos relatos de pessoas que não precisam, que têm o seu ganho, que têm o seu trabalho, que têm alguma fonte de renda, mas preferiram lançar mão dos recursos do auxílio emergencial do governo. Ou seja, elas não precisariam estar pegando, poderiam estar trabalhando, aí não trabalham, por quê? Porque eu vou receber o dinheiro do governo sem trabalhar. Ou então, está tendo uma fonte de renda, mas mesmo assim, deu entrada no pedido do auxílio emergencial e está usando o dinheiro. Tem o seu e tem o do governo. E aqueles que, por exemplo, manipulam as suas contas, sua declaração de imposto de renda para sonegar aquilo que não é seu. Dai a César o que é de César. Ou seja, nós precisamos avaliar a nossa integridade. E eu estou usando exemplos financeiros porque é uma área que pega bastante. Por exemplo, ficar com aquilo que é do outro. Vou dar um exemplo. Você pegou uma caneta, R$2, R$3, R$5, caneta simples. Você pegou a caneta emprestada e não devolveu. Isso revela a falta de integridade. Ou recebeu um troco a mais e chegou em casa, foi contar, mas voltar no mercado para devolver R$2 é uma questão de integridade. Ou vou vender aquele carro e de repente o carro tem uns defeitos aqui, mas eu posso dar uma maquiada, eu posso esconder isso aqui. E a pessoa que vai comprar, muitas vezes uma pessoa inocente, que não conhece, não sabe detectar os problemas de um veículo, vai acreditar na sua palavra e você não fala para ela quais são os defeitos daquele carro. Isso é uma questão de integridade. Pegar dinheiro emprestado e não pagar. Pegou o dinheiro porque precisava e agora a outra pessoa que emprestou fica esperando um feedback, um retorno, e a pessoa não dá um retorno, não fala, não dá satisfação, não paga. Isso é questão de integridade. Não dá satisfação em relação a dívidas em geral. Muitas vezes eu já vi pessoas crentes que devem e contraem dívidas e não se preocupam de pelo menos entrar em contato com o credor para dizer, olha, eu não tenho condição agora, então tem misericórdia, espera um pouco, eu terei condição e pagar, porque muitas vezes passa o tempo e não volta lá atrás para pagar aquilo que ficou para trás. Mas precisamos entender que integridade não é para as coisas de hoje. Se temos uma dívida que ficou para trás, volte a pessoa, negocie aquela dívida, busque o pagamento daquilo, fique com o coração livre e limpo diante de Deus e diante das pessoas. A integridade é testada quando muitas vezes a pessoa ela precisa mentir para se safar. Ou seja, usar aquela chamada mentirinha branca. E eu quero dizer que não existe mentirinha branca. Toda mentira é do pai da mentira, que é o diabo. Então, a integridade está sempre sendo testada na nossa vida. E nós precisamos estar atentos para isso. José era homem íntegro. Outra coisa que nós vemos no texto é que José era homem próspero. Mas eu acho que a palavra prosperidade hoje
talvez ela não soe de forma muito coerente para alguns. Porque prosperidade para muita gente tem a ver com riqueza, com ter bens, com possuir muita coisa. Mas José, a Bíblia diz, ele era próspero. Ele era próspero sendo escravo, servo de Potifar. Ele era próspero sendo prisioneiro injustiçado lá junto com o carcereiro Mor. Então, quando nós olhamos isso, a palavra prosperidade, ela não casa muito com a ideia de prosperidade de hoje. Que se fala que se você ser um próspero, uma pessoa próspera, é porque Deus vai te abençoar, Deus vai te dar bens, você vai conseguir comprar isso, comprar aquilo, ter aquilo. Quando, na verdade, a Bíblia nos mostra que prosperidade é algo muito mais profundo do que isso. Muitas vezes, quando nós falamos da prosperidade de José, nós nos lembramos apenas do fato de José, governador do Egito. José foi um homem próspero, sim, ele governou o Egito, ele comandou ali as nações, porque as nações estavam nas mãos de Faraó, e José era como pai para Faraó. Então José comandava as riquezas do Egito e as nações dependiam dele. Então veja, quando nós olhamos para isso, nós confundimos a prosperidade de José apenas com o seu governo sobre o Egito. Mas na verdade, veja bem o que significa prosperar. Prosperar significa avançar, conduzir a bom termo, demonstrar progresso. Ora, se prosperar é avançar, não quer dizer enriquecer, quer dizer avançar. Se é conduzir a bom termo, quer dizer aquilo que eu comecei, eu vou terminar e vou fazer bem feito. Se prosperar é demonstrar progresso, isso quer dizer que eu não vou voltar para trás, eu não vou ficar estagnado, eu vou progredir no que eu estou fazendo. E isso se aplica em várias áreas, na área financeira também se aplica, mas se aplica a outras áreas também. Então a pessoa que não está ficando rica não quer dizer que ela não seja próspera. Porque você pode ser próspero mesmo sendo um funcionário de baixo escalão. Se aquilo que você está fazendo tem a bênção de Deus, você consegue conduzir a bom termo. Se aquilo que você faz no seu serviço, você consegue concluir e fazer bem feito, ainda que seja a limpeza de uma casa, ainda que seja lavar um carro, ainda que seja um trabalho como funcionário público, enfim, não importa o que você faça, se você faz bem e faz bem feito e leva até o fim a sua tarefa, naquilo que você fez, você foi próspero. Então nós podemos dizer que José foi próspero como empregado de Potifar. José foi próspero como um prisioneiro. Agora, como é que nós podemos entender essa prosperidade de José? Como é que a gente pode entender esse processo? José sendo próspero em situação tão contraditória. O segredo está: a boa mão do Senhor era com José. Uma das versões diz isso. Aqui nós lemos que o Senhor abençoava José. Em outra versão, que a mão do Senhor era com José. Que a boa mão do Senhor era com José. Agora, o que significa isso? A boa mão é a mão da bondade. A mão da bondade do Senhor era a favor de José. Por isso, José, naquilo que ele fazia, encontrava o favor de Deus, a bondade de Deus para com ele. Então, o que ele fazia, prosperava, tinha prosseguimento, chegava ao fim, era bem feito, porque Deus lhe dava capacidade, habilidade para fazer o que ele tinha que fazer. A pergunta que a gente faz dentro desse contexto que nós estamos analisando é: a boa mão do Senhor era com José porque José era íntegro, ou José era íntegro porque a boa mão do Senhor era com ele? Eu vou refazer a pergunta.
Vou recolocar. A boa mão do Senhor era com José, porque ele era íntegro? Ou José era íntegro, porque a boa mão do Senhor era com ele? Aí, para a gente entender isso, a gente tem que fazer uma outra pergunta. Será que nós temos que fazer alguma coisa para atrair o favor de Deus? A grande questão que está sendo colocada aqui nesse momento é exatamente essa. Será que nós temos que fazer algo para atrair o favor de Deus? Em outras palavras, José, porque ele era íntegro, Deus estendia sua mão de bondade. E José fazia, e Deus então, em contrapartida, dava êxito. Não é assim que funciona. É sempre graça, graça de Deus. Eu e você não encontramos o favor de Deus pelo que fazemos. Esse raciocínio pertence à teologia da prosperidade, que nasceu no inferno. A verdadeira compreensão do princípio bíblico é: tudo provém da graça de Deus, não pelos nossos merecimentos. A nossa integridade tem que ser honra para Deus. A nossa integridade precisa ser o resultado de compreendermos quem é Deus e que lhe devemos obediência, de dar a Ele o melhor, de sermos íntegros no sentido de estarmos inteiros para Ele e não pela metade. Então aqui nós podemos entender que a fonte da verdadeira prosperidade de José estava na boa mão do Senhor. A fonte da nossa verdadeira prosperidade está na mesma fonte, o Senhor. Nós sermos íntegros porque conhecemos o Senhor. E porque nós conhecemos a Deus, damos a Ele tudo, todo o nosso coração, toda a nossa vida, porque queremos de fato que Ele seja honrado em tudo na nossa vida.